Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele, estarei com vocês hoje na primeira aula da disciplina de metodologia do ensino de geografia. Pessoal, olha só, é a última disciplina do ano de 2024. E aí, como que vocês estão? Ansiosos, ansiosas, né? Então vamos lá, olha, para os recadinhos. Então tá disponível lá no ambiente de vocês a atividade 1 e a atividade mapa. Então já vão lendo a atividade, vão se organizando, vão fazendo as leituras, lembrando que os vídeos explicativos tanto da atividade 1 como da atividade mapa, estão lá na sala do café. Então, abrem lá os vídeos, já assistam, que a professora Priscila gravou, tudo explicadinho, de fácil entendimento, e qualquer dúvida, vocês encaminham mensagem para mim, para a professora Gisele, que eu tentarei resolver aí as dúvidas de vocês. Combinado, pessoal? E hoje, então, damos início a mais uma disciplina, né? A última disciplina. Disciplina de metodologia do ensino de geografia, uma disciplina tão importante para a formação de vocês. E eu convido agora a professora formadora dessa disciplina, a professora Priscila Manesco. Boa noite, professora Priscila, tudo bem? Boa noite, professora Gisele. Boa noite para os nossos alunos, nossos queridos alunos, né? E olha como o tempo passa rápido, hein? Última disciplina do ano. Não dá nem para imaginar que o ano já está findando. Olha que bacana, hein? Isso mesmo, professora Priscila. Passa rápido, mas nós temos que ter, mais um pouco de energia, porque nós temos essa disciplina bem importante. Combinado, alunos? A professora Gisele vai estar aqui no chat e qualquer dúvida, só chamar a professora Priscila. Boa aula a Perfeito. todos. Obrigada, professora Gisele. Que coisa maravilhosa, né, gente? Bem, quando a professora Gisele coloca, né, da importância dessa disciplina, eu sempre parto da perspectiva de que quando a gente se forma, né, na pedagogia, em pedagogia, a gente tem como a perspectiva de que nós seremos professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. A formação nos dá, né, esse diploma nos dá essa habilitação para atender as crianças da educação infantil e do ensino fundamental. O que acontece? Acontece, pessoal, que quando a gente pensa nessa perspectiva, o professor precisa dominar todas as áreas do conhecimento, porque geralmente, professores dos anos iniciais, a gente não tem aquela distinção de área. A partir do sexto ano, geralmente o professor de história vai dar aula de história, o professor de geografia vai dar aula de geografia, mas até o quinto ano, o pedagogo ele precisa transitar em todas as disciplinas. Então, ainda que pensar na didática é o ser professor, cada disciplina tem as suas especificidades. E aí, como nós estamos nos organizando aqui, tá? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a professora Priscila, gravei uma apresentaçãozinha para vocês, tanto da minha pessoa quanto da disciplina. É uma disciplina que eu tenho enorme carinho, e principalmente porque é uma disciplina que eu atuo há muito tempo aqui no curso de pedagogia, como a professora formadora dessa disciplina. Eu também atuei na produção do livro didático da disciplina, então vocês vão percebendo aí que a gente tem uma construção. E como a gente vai fazer alguns combinados, né? É a última disciplina do ano, a gente precisa, então, pensar na perspectiva de que, olha, antes de sair de férias, vamos deixar tudo organizado, todas as atividades, a avaliação, a prova, tudo ok, tá? E a gente vai ajudar vocês a se organizarem para esse finalzinho aqui de ano e dessa disciplina, para que vocês também tenham o melhor aproveitamento possível. E aí nós, então, organizamos em 4 aulas ao vivo, como vocês estão acostumados. Quero falar para vocês também assistirem
as aulas conceituais e o estudo de caso, tá? Eles estão bem bacanas. Cada aula vai falando exatamente como tudo que tem dentro da unidade e eles se completam. Então, o que é o legal? Lê a unidade, assista a aula conceitual. E assim sucessivamente, as 5 unidades. Ao final, assistam um estudo de caso, porque é bem prático, é bem voltado para a sala de aula, para essa realidade. Então, isso também vai ser bacana para vocês, tá bom? Bem, professora Gisele vai me ajudando aqui com o slide, vocês já viram, eu gosto de gesticular muito com as mãos. E aí, então, para essa nossa primeira aula, é uma aula um pouco mais teórica, porque a gente precisa pensar um pouquinho sobre como a geografia se tornou uma disciplina tão importante. E para isso, organizamos pensando um pouquinho sobre a ciência geográfica e depois o ensino de geografia. E vocês vão perceber que eu gosto muito de desafiá-los. Então, fiquem aqui comigo, participem, façam anotações. Nas dúvidas, a gente vai atendê-los, pensando aí na melhor forma de aprendizado. Ok, pessoal? Então, olha só. Professora Gisele, vamos passar adiante um pouquinho? E aí, eu quero, então, já começar aqui, dando um desafio para vocês. Imaginem vocês, então, já estando atuando em sala de aula, e aí, vocês, então, vão começar a dar uma aula de geografia e um dos alunos pergunta para você, professor, por que estamos estudando geografia se isso não tem nada a ver com a minha vida? Vocês sabem, gente, que aluno é sempre aluno. Eles têm as devidas dúvidas e muitas dessas dúvidas estão relacionadas efetivamente a falta de compreensão e de clareza sobre. Ao mesmo tempo, nós, seres humanos, nós só nos engajamos, nós só nos envolvemos com aquilo que faz sentido para a nossa vida. Se esse aluno não sabe por que ele tem que aprender geografia, eu vou fazer uma analogia aqui com o livro, né, ou com a história da Alice no País das Maravilhas. Vocês se lembram quando ela está numa encruzilhada e ela pergunta para o coelho qual o caminho, qual a porta que ela deveria escolher. E aí o coelho diz assim, olha, se você não sabe para onde você deseja ir, qualquer caminho serve. E o que isso quer dizer para a gente com relação à geografia? Se para as crianças de vocês não fizer sentido aprender geografia, eles não vão aprender. Só se aprende quando faz sentido. Então, como vocês aqui, pensem lá comigo, como vocês responderiam essa pergunta para fazer com que o aluno efetivamente perceba que a geografia é importante, que ela tem uma relação direta com o nosso dia a dia, com as nossas vivências, e pensa como uma criança, né? Uma criança do ensino fundamental, então, ele vem com essa pergunta, como vocês fariam isso? Será que nós faríamos, ou responderíamos a essas crianças dizendo que a geografia é importante porque ela nos ajuda a entender o mundo que a gente vive? Será que realizando atividades brincadeiras, quem leu o nosso livro na terceira unidade, vocês viram lá que a gente fala muito da noção espacial, de como trabalhar isso com as crianças. Então, será que, trabalhando com brincadeiras, nós conseguiríamos fazer com que essas crianças entendessem o sentido da geografia? Trabalhar de maneira lúdica, ou ainda, né? Fazer com, dependendo da faixa etária, lógico, a gente vai ampliando, né, esse rol de possibilidades. Será que também pensando aqui na possibilidade de que eles precisam compreender que
essa criticidade tão importante no mundo que a gente vive hoje, né? Ou mesmo um mundo tão tecnológico que as crianças dão um show, até em nós adultos, com relação à tecnologia. Será que eles vão compreender, por exemplo, né, que um GPS, né, só é possível de existir porque antes dele existiu todo um estudo que permitia essa compreensão do mundo que a gente tem hoje, dessa localização, dessa espacialidade? Esses são os nossos desafios. Mas, de fato, vocês, futuros pedagogos, precisam pensar de que é possível fazer a geografia ser interessante. E olha, gente, a geografia, ela é muito prática, ela é muito aplicável. Então, dá para fazer com que as crianças se encantem pela geografia. E tem várias maneiras para isso, hein, gente? Várias maneiras. Professora Gisele, então vamos lá pensar um pouquinho aqui nessas possibilidades. Quando a gente fala da Base Nacional Comum Curricular, e creio eu que vocês já ouviram falar isso em outras disciplinas, e a gente vai falar um pouquinho aqui mais dela adiante. Mas esse documento que norteia a educação brasileira, ele é organizado por áreas do conhecimento, e aqui nesse caso a geografia está ali juntinho dentro da área de ciências humanas, junto com a história, mas são disciplinas distintas. E dentro, então, lá da BNCC, da área de ciências humanas, na disciplina de geografia, existem as competências, as habilidades que a gente precisa desenvolver nas crianças. Essa que eu estou colocando aqui para vocês é uma habilidade do primeiro ano. E aí talvez vocês vão dizer assim para mim, mas professora, como você sabe que essa é uma habilidade do primeiro ano? Olha só, gente, observem o código antes da habilidade. EF, Ensino Fundamental, 01, primeiro ano. GEL, a habilidade de número 8. Olha como fica facinho quando a gente entende isso. Então, analisando aqui essa habilidade, ela vai de encontro àquela pergunta que eu fiz inicialmente para vocês, ou que supostamente um aluno poderia fazer a vocês. Nós podemos fazer com que as crianças aprendam a geografia, criando mapas mentais, desenhando com base em itinerários, em caminhos percorridos, através de histórias, através de contos, de literatura e de muita brincadeira, do lúdico. A criança, e aqui nós estamos falando de uma criança de primeiro ano, supostamente é uma criança que está na faixa dos 6 anos de idade. É uma criança que precisa brincar muito. Então, se a gente despertar na criança, na educação infantil, e aqui no primeiro aninho, né, que é tudo muito lúdico, se a gente despertar esse encantamento na criança logo no início, certamente ela vai criar o gosto de aprender a geografia. A geografia nos permite ampliar a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva, né? Amplia a nossa visão de mundo. E tem aquilo, a gente vai falar em outras aulas, o que a gente denomina daquilo que nós chamamos de uma alfabetização cartográfica também. A gente fala muito de que, por exemplo, o primeiro ano, né, a gente precisa alfabetizar as crianças no primeiro ano, no segundo ano. A alfabetização, supostamente a criança lá no terceiro ano, ela precisa ter concluído o seu processo de alfabetização. E aí, quando vem à cabeça, né, a ideia de alfabetização, vem muito a ideia ligada à língua portuguesa, aprender a ler e aprender a escrever. Mas quando eu falo de uma alfabetização cartográfica, é aprender a ler e escrever também, mas nós estamos falando de aprender a ler e escrever o
espaço. Então, nós precisamos desenvolver nas crianças a espacialidade, as noções espaciais. Olha aí quanta coisa que a gente já está percorrendo nessa nossa primeira aula. E se você está gostando aqui, quero dizer para vocês, cada um tem uma forma de anotação. Mas se você gosta e está com o seu livro físico, faça as anotações lá no seu livro, ou você tem o seu caderno e você gosta de anotar tudo, ou ainda digita, faça os comentários, mas isso é uma forma de estudo. Isso é uma forma de você também absorver toda essa riqueza de aprendizado que vai permitir a você, quando você estiver em sala de aula, né, aqueles que ainda não têm a experiência de sala de aula e passarão a ter com o diploma aqui de pedagogo, todas essas anotações vocês vão conseguir entender, por exemplo, é por isso que lá na didática eu aprendi isso. Então, o conhecimento da didática vai servir aqui. O conhecimento também da metodologia de alfabetização, ou mesmo da língua portuguesa, ou ainda da psicologia, porque muitas vezes a gente fala assim, por que eu tenho que aprender psicologia, né, se eu faço pedagogia? Gente, vocês vão começar a fazer as conexões entre todas as metodologias que trabalham aqui as diversas áreas do conhecimento. Então, permitir que a criança desenhe, isso é uma forma dela estar representando o espaço, representando como ela concebe esse espaço. Quando a gente pede para ela fazer um desenho do caminho que ela vai de casa para a escola, é muito significativo, é muito representativo. E são essas formas que a gente conduz as crianças a pensar sobre a espacialidade e, consequentemente, a aprender geografia e, mais do que isso, gostar daquilo que eles estão aprendendo, porque daí faz sentido. E aí a gente não cai naquela tentação da Alice, né, de ter que escutar, olha, se você não sabe o caminho que você quer seguir, qualquer caminho serve. Então, isso também serve para a nossa vida. A gente tem que ter clareza. O que eu quero que os alunos aprendam? O que eu quero que as minhas crianças aprendam em geografia? Tá certo? E aí, pessoal, então, a gente vai contar um pouquinho aqui sobre a história, sobre como isso foi se constituindo historicamente para a gente chegar nessa concepção que a gente tem hoje. E olha, também quero já deixar uma dica aqui para vocês, tá, gente? Na nossa biblioteca virtual, na nossa minha biblioteca, ao acessar o estúdio de vocês, no canto esquerdo, vocês têm ali vários ícones, e um deles é que dá acesso à minha biblioteca. A nossa biblioteca digital tem vários autores sensacionais, com livros super bacanas, que trabalham toda essa noção de espacialidade, a cartografia com a criança, e tem vários livros, então, que valem a pena. A bibliografia do plano de ensino dessa disciplina, ela já traz ali as indicações do que vocês encontrarão lá na minha biblioteca. Então, quem sabe, quem gosta de ler muito, aproveita aí as férias, né? Mesmo que a disciplina tiver passado, para acessar a minha biblioteca, para conhecer, para ler, para se aprofundar um pouquinho mais em todos esses nossos conhecimentos aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, professora, vamos lá pensando que estudar geografia, então, é dar às crianças a oportunidade para que eles compreendam o mundo em que se vive. Na medida que essa disciplina, esse componente curricular, ela aborda as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. E olha que, historicamente, antes dos parâmetros curriculares nacionais, e a gente vai falar um pouquinho deles, lá em 1997, a gente tinha uma compreensão de que a criança precisaria aprender, né,
do microespaço e vai ampliando, e que ela jamais conseguiria ouvir falar, ou aprender, ou correlacionar, por exemplo, o país que ela mora com a vidinha dela. Só que hoje, gente, a gente vive num mundo extremamente globalizado e conectado. Esse nosso mundo conectado permite encurtar distâncias. Óbvio que o que eu estou falando para vocês, na cabeça de uma criança, ainda é muito complexo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que ainda que mentalmente a gente aprende, né? A minha casa, a minha rua, a minha escola, e vai ampliando os espaços dentro de uma escala geográfica, ainda que isso aconteça, hoje, pensar na geografia e as crianças não tem como não conectar. Porque ela ouve falar de alguma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, ela ouve falar de um coleguinha de turma que se mudou, que veio de um outro estado, que fala diferente. Então, hoje, tudo é muito conectado. Então, essa disciplina de geografia, ela permite estabelecer essas conexões. E vocês vão vendo, ao longo da nossa disciplina, o quanto ela permite analisar, né, dentro de uma geografia mais crítica, realmente, né? Não aquela geografia pacífica ou tradicional que era descritiva, enciclopédica, mas essa nossa geografia que a gente trabalha hoje, ela de fato compreende a ação humana, como os homens transformam esse espaço, vivenciam esse espaço a partir das suas realidades. Então, é o nosso desafio, mas ensinar geografia parte desse princípio, ok, pessoal? Então, vamos lá, prof, mais um pouquinho, e a gente agora vai adentrar efetivamente aqui, nós vamos adentrar na história da ciência geográfica. Então, primeiramente, a gente precisa pensar de que, quando a gente fala, né, geografia, ciência, bom, toda ciência tem um método para ser investigada, senão ela não seria uma ciência. Para ser ciência, ela tem um método de investigação, ela parte de uma organização bem estruturada. Então, nem sempre a geografia foi uma ciência. A geografia em si, ela teve início lá com os gregos, e nós estamos falando lá na antiguidade, há muito tempo atrás. E lá, entre os gregos, começou a haver registros das atividades comerciais, da exploração dos espaços pelos quais eles percorriam, muito ligado à costa do mar Mediterrâneo. E na medida que eles exploravam esses espaços por conta das atividades comerciais, eles começavam a fazer registros, descrever por onde eles passavam, esses caminhos, essas rotas. E é dali que surge a geografia. Não com uma preocupação sistemática ou com um método próprio, mas uma forma de registro. Registro da rota, dos caminhos percorridos, registros também da observação do relevo, do clima, da paisagem que ali era composta. E aí, a partir dessa perspectiva, foi se ampliando os conhecimentos que a gente tem da geografia. Né? Lógico que ela não foi estanque, né? Ela foi gradativamente sendo ampliada a sua compreensão, mas a gente deve sim aqui aos gregos a contribuição deles nesse registro para aprender. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Prof, olha só.
Acontece que, gradativamente, foram se ampliando todas essas possibilidades e os registros foram cada vez, sim, ficando mais sistemáticos e, inclusive, durante todo o período das grandes navegações, e aí a gente pode colocar aqui, né, prioritariamente, século XV, século XVI, que, pelo fato eles adentrarem o mar, não estavam mais só na costa do mar Mediterrâneo, por exemplo, como os gregos, eles precisavam, por exemplo, de instrumentos que permitissem uma viagem um tanto mais tranquila, mais segura, ainda que o mar era um lugar extremamente perigoso. E nós estamos falando aqui não do mar, né, do oceano, porque para atravessar, inclusive, o oceano, como fizeram, ou atravessar ali, por exemplo, toda a costa africana, saindo da Europa até a Ásia. Então, para isso tudo, eles precisavam contar com instrumentos de localização, instrumentos que permitiam essa navegação, assim como a constituição de mapas. E os mapas, então, a partir daqueles primeiros registros dos gregos, né, foram se constituindo o que nós chamamos hoje dos mapas. E na medida que esse conhecimento desses homens também iam se ampliando, né, graças ali às grandes navegações, foi realmente um ponto de partida para uma ampliação da visão que se tinha de mundo. E aí, então, no século XIX, a gente já tinha algumas sistematizações importantes no âmbito da geografia. Primeiro de tudo, já se tinha um conhecimento sobre o planeta. Como eu disse, todos os continentes já tinham sido explorados, se assim a gente pode dizer, já eram conhecidos. E cada nova viagem, cada nova exploração, efetivamente, haviam registros. E os registros começaram a ser mais padronizados. Então, já tinha, de fato, um conhecimento do planeta que permitia dominar as dimensões e as formas de cada um dos continentes. Isso já dava uma certa segurança quando a gente tinha ali um profissional que era capaz de fazer essa leitura, tá? Desses registros. Outra coisa, essas viagens também provocaram ali, naquele primeiro momento, conhecer sobre a superfície, não só sobre a dimensão dos continentes e a forma, mas também a superfície terrestre. E quando a gente fala da superfície terrestre, está muito ligado ao relevo, à paisagem, ao clima. E isso tudo permitia também fazer comparações. Comparar um lugar diferente do outro, porque iam começar a perceber, sim, que essas observações relacionadas ao relevo, ao clima, e tantas outras características, passavam-se a perceber que uma coisa influenciava na outra. Olha, o clima influencia no tipo de vegetação que a gente tem numa determinada local. E aí era possível fazer essas comparações e esse aprimoramento. E, como eu já disse, o próprio aprimoramento dessas técnicas cartográficas, que talvez no início pudessem ser um tanto mais simples, mas elas foram se ampliando a cada novos estudos. Então, quando a gente fala que a geografia, né, no século XIX, houve uma sistematização, é a partir dessa sistematização que a ciência geográfica nasce. Porque já era dali encontrada a possibilidade de compreender melhor e já começar a ver aquilo que a gente chama aqui de uma ciência, e toda ciência precisa de uma padronização. E aí, não é mais do que eu faço do que o outro faz. Não. É uma ciência que, como tal, tem um rigor no seu estudo
E, portanto, tem também uma perspectiva de ampliação dessa compreensão e uma sistematização, uma padronização da leitura que a gente tem, inclusive dos mapas que a gente conhece hoje. Hoje, se você pegar um mapa, tanto faz você estar no Brasil ou no Japão, ainda que a língua, né, escrita ali, ela seja diferente, mas as informações de um mapa são padronizadas, são as mesmas. Pode até estar escrito, dependendo da língua, né, mapa mundi, diferente, mas as informações contidas são sempre padronizadas. Olha que coisa bacana. E aí sim, a ciência vai se constituindo, vai se consolidando, e é também com todo esse movimento do século XIX que a geografia nasce enquanto ciência e, como tal, ela precisava ser trazida para o âmbito escolar. Já estava na hora de fazer com que os estudantes aprendessem sobre a geografia. E é aí, então, que a gente vai pensar um pouquinho agora sobre essa geografia, como ela entrou no âmbito da escola, tá? Como ela passa a ser estudada na escola. Olha, ainda no século XIX, as escolas, e aqui nós vamos falar da nossa realidade brasileira, tá? Da educação no Brasil, da educação brasileira. Era muito influenciada, primeiro de tudo, né? O nosso ensino da geografia era fortemente influenciado pela concepção europeia, pela forma como eles compreendiam. Então, como era uma sistematização, uma ciência que estava sendo nascida, né, ali naquele momento do século XIX, ao se trazer para o âmbito escolar, o que se aprendia, na verdade, eram dados muito descritivos, como uma enciclopédia mesmo. A gente denomina, né, o enciclopedismo porque era aquela coisa extremamente memorística para decorar os dados. Uma geografia que até então era descontextualizada. Porque não se sabia, gente, isso é uma coisa bacana para pensar. Ah, mas Priscila, né? Nossa, mas por que aprendiam assim, coisa tão tradicional? Não, é porque a ciência estava sendo constituída. O que não se sabia era como transpor didaticamente essa ciência. Transpor para o âmbito, é o que a gente chama da transposição didática. Então, como? Né? Fazer com que o que se tinha enquanto uma ciência geográfica, já sendo ali consolidada, como eu faço essa transposição para o âmbito escolar? Esse era um grande desafio. E é por isso que, nesse primeiro momento, aqui se limitava à memorização, se limitava a decorar dados geográficos, informações sobre vegetação, sobre clima, sobre relevo. Só que em 1946, a gente tem aquilo que ficou sendo chamado de Reforma Capanema. E olha que bacana. Na Reforma Capanema, o ensino de geografia passou a ser obrigatório e ser incluído, porque até então, naquilo que a gente chama hoje, né, quando a gente fala o ensino fundamental, anos iniciais, tá? Hoje a gente chama de ensino fundamental os anos iniciais, à época era o que a gente chamava de ensino primário. No ensino primário, até 1946, não se aprendia geografia. A geografia era para os mais avançados, vamos pensar lá, né? O que equivaleria hoje ao final do ensino fundamental, o ensino médio, tá? Então, não se tinha. E aí, então, essa geografia, ela passou a ser estudada também no ensino primário e no ensino secundário, tá? E no ensino normal também.
porque até então ela não era aprendida, só no ensino secundário, tá? Então a gente tinha o ensino primário e o ensino secundário. Primário, os anos iniciais do ensino fundamental, o secundário, que equivaleria ali ao ensino fundamental, mais ou menos, ensino médio, porque o ensino médio ainda não era nem obrigatório. Vamos pensar nessa perspectiva, tá? Não tinha o que a gente chama hoje, né, do ensino médio, como é tal e qual. Então, pessoal, o que a gente tem aqui é uma mudança, porque agora sim, né? Agora eu tenho que fazer a transposição dessa geografia para o ensino, para a realidade. E agora nós estamos falando com crianças, né? Porque o ensino primário, as crianças, então, já precisa pensar nessa perspectiva. E ela começou, então, a ser incorporada, mas, aqui, como vocês sabem, a gente tem um período da nossa história, o período da ditadura civil-militar. E durante este período da ditadura civil-militar, nós tivemos uma LDB, uma Lei de Diretrizes e Base de 1971. Essa LDB ficou sendo chamada de 5692. Todo mundo aqui precisa saber dela. Por quê? Porque em plena ditadura civil-militar, não se queria uma disciplina como a de geografia, porque ela ampliava a visão de mundo, porque ela permitia a criticidade. E o que acontece, então, que vem sendo trazido nessa LDB? Ali, simplesmente, a geografia, assim como a história, foram diluídas no que a gente passou a chamar para o ensino primário, o que nós passamos a chamar de estudos sociais. Quando o aluno concluía os seus estudos sociais no ensino secundário, ele estudava educação moral e cívica e depois OSPB. Olha só, talvez alguns de vocês estudaram nessa perspectiva. Sinto informar para vocês que eu sou uma delas. Professora Gisele, imagino que sim também. Então, isso quer dizer, gente, que na nossa infância, no nosso período de escolarização do primário, que nós fizemos o primário, a gente não aprendeu, não tivemos a disciplina de geografia. O que nós tivemos, gente, foi estudos sociais. E essa disciplina de estudos sociais, sem dúvida alguma, nós tivemos uma má formação de uma geração de alunos, porque, de fato, o que a gente aprendia em estudos sociais? Pintar atividades que faziam comemorações às datas comemorativas. Então, o ano inteiro a gente tinha atividades direcionadas para as datas comemorativas e que se repetia no que antigamente, né, era o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano do ensino primário. E aí, pessoal, isso acabou se perpetuando, porque era lei, né? Era uma lei, era uma DCN, não dá para desrespeitar, não pode desrespeitar. E o Estudos Sociais permaneceu, tá? Até a nossa LDB de 1996, que substituiu a de 71. A 93, 94, como ficou sendo chamada, essa DCN, né? Essa LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa LDB, ela, então, substituiu a de 71 e trouxe para a gente agora, de novo, o rompimento da história e da geografia, e a geografia tinha agora as portas abertas para se consolidar como uma disciplina, e como tal, ela precisa
Ela precisaria ter a sua própria Constituição, assim como aconteceu com a história também, tá? Isso não é da história e da geografia. E olha, gente, por incrível que pareça, esse desmembramento foi muito difícil, não foi uma coisa fácil, tá? Não foi uma coisa fácil. E aí, então, a gente tem essa separação gradativamente. No ano seguinte, a gente tem os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que vem de novo explicando para a gente toda essa visão diferenciada de trazer essa realidade, essa perspectiva para as nossas crianças. Um olhar mais crítico sobre a geografia, um olhar de aproximação de uma atividade muito mais prática, muito mais viva, dinâmica, para que as crianças pudessem aprender a geografia, né? Ou aquilo que a gente chama aqui de também, né, uma alfabetização cartográfica, tá? Então vamos lá, continuando, prof. E isso, então, foi sendo trabalhado. E, gente, a gente está aqui falando tudo muito, em poucos minutos, mas vocês imaginam, para quem vivenciou isso, não foi uma coisa fácil. Eu posso dizer, por mim, professora Priscila, tá? Na Constituição da LDB de 96, eu já estava numa sala de aula, eu já era professora. E foi muito difícil para a gente, em primeiro lugar, aprender, porque a gente estava ali naquele momento, né? Você está em sala de aula, e aí você tem tantas mudanças. Aí vem o que a gente chama de PCN, que era a Bíblia para como conduzir as nossas aulas. E ela dizia: olha, aqui não é conteúdo, de fato, é o que você tem que ensinar, mas não é conteúdo. E a gente ensinava até então, era muito conteudista. As nossas aulas eram extremamente conteudistas, porque o contexto exigia da gente também essa maneira. Então, é um rompimento, sabe? Que gradativamente foi se fortalecendo, até que em 2017 tem a elaboração, né, da Base Nacional Comum Curricular. Aquela que eu falei para vocês agora no começo da nossa aula, quando trazia aquela habilidade. A LDB, ela traz também essa organização que eu falei para vocês, ela é constituída de competências gerais que os alunos precisam desenvolver ao longo de toda a escolarização, mas para cada disciplina, ela também vai trazer um rol, né, de unidades temáticas. Primeiro ela divide, né, ela traz toda uma concepção, no caso aqui do ensino, da geografia, de como ela vai se constituir em cada série, dentro de cada série, as unidades temáticas, os objetos do conhecimento, que é o que eles denominam que são os conteúdos, e dos conteúdos, as habilidades que eu tenho que desenvolver nos alunos. Então, aquele códigozinho lá que eu apresentei no começo para vocês é uma das competências, das habilidades que a gente precisa desenvolver para o ensino de geografia, no caso, era do primeiro ano, tá certo? Então, hoje, vocês estão, quando vocês saírem aqui da graduação e assumirem uma aula, uma disciplina, assumirem uma escola, tá? O que tem para reger vocês, qual que é o norte para vocês? É a BNCC. Então, é ela quem tem validade, tá bom? Pessoal, só um alertinho aqui para a gente continuar. A nossa enquete está liberada, hein? Então, participem. Ela é muito importante para a gente, porque com a enquete, a gente também consegue qualificar o nosso processo, também aqui, sempre melhorando as nossas formas de trabalhar. Olha só. E aí, então, pensem aqui comigo, gente. Bom, eu uso, então, a BNCC. O que eu posso, então, trabalhar hoje em geografia, professora? Como que eu posso trazer isso para a minha sala de aula, para ensinar para as minhas crianças? Primeiro de tudo, a gente precisa pensar em usar de uma prática pedagógica
que leve o aluno a compreender essa complexidade do conteúdo. E aí, tem que fazer com que ele se aproxime dessa realidade, que ele vivencie essa realidade. Para a criança, gente, ela precisa de algo tudo muito mais concreto, algo que ela consiga vivenciar, algo que ela consiga experienciar. Então, é muito importante realmente que a gente faça essas atividades. Isso, então, é preciso fazer com que as crianças façam a leitura da realidade da qual elas façam parte. Então, o que é ler? O que é escrever esse espaço? Como que a gente faz com que uma criança leia o espaço da qual ela faz parte? A partir da sua realidade, a partir do seu entorno, das suas vivências, das suas experiências. Isso vai exigir de vocês, assim como exige da gente, uma atitude muito mais provocativa, uma atitude que permita observar, registrar, fazer com que as nossas crianças se sintam partícipes dessa realidade da qual eles fazem parte. Então, eles não são meros espectadores, eles precisam vivenciar, experienciar tudo isso, tá? E aí, vamos lá, então, continuando, prof. E aí, para fazer isso, então, para fazer a leitura de mundo, olha o que a BNCC traz para a gente. Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em geografia, olha só, os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. Pensar espacialmente. E aí, se lembra quando eu falei da tecnologia, do GPS? Tá, o GPS pensa espacialmente. Mas como eu posso fazer com que uma criança pense espacialmente? Eu posso trabalhar com itinerários, como foi dito lá, olha só, era uma habilidade do primeiro ano. Eu posso fazer com que essas crianças explorem os espaços próximos. E pode começar pela escola. A gente nem precisa sair da escola, gente. Que eles explorem o caminho da sala até o banheiro, da sala até o parquinho. Quantos passos a gente dá até lá? Qual o caminho que eu tenho que fazer? Se eu tenho que sair de um lugar até o outro, se eu tenho que virar. Então, fazer com que essas crianças explorem isso. Então, pensar espacialmente é pensar o espaço, a realidade. É trabalhar, e a gente vai falar isso aqui nas nossas próximas aulas, é trabalhar a lateralidade, é trabalhar essas noções espaciais, e aí, gradativamente, essas crianças vão desenvolvendo o raciocínio geográfico. E olha só, como que a gente consegue fazer isso? Prof, passa mais um, então, aqui para gente. De que maneira, então, você, como futuro pedagogo, pode usar o ensino de geografia para estimular essa consciência crítica e cidadã dos alunos de vocês? Como fazer com que eles pensem espacialmente, desenvolvam essa criticidade? Vocês vão perceber, gente, que é riquíssimo as possibilidades. São riquíssimas as possibilidades de maneira muito prática, vivenciada. E aí é de novo, tá? Lembra que eu falei que na minha época, né, eram aquelas folhas para a gente pintar? Gente, só faz sentido para uma criança pintar, fazer ali uma atividade, se antes ela explorou espacialmente esse espaço. Então, não faz sentido para a criança simplesmente colocar lá e mandar ela pintar. Pinte a nossa escola. O desenho está pronto. Ela não explorou. Aquilo para ela não faz sentido. Só faz sentido se ela compreender e vivenciar esse espaço, tá? E aí eu trouxe para vocês, então, vocês vão ficar aqui de tarefinha para casa,
assistir esse vídeo. É bem curtinho o vídeo, tá? O vídeo fala exatamente o que é geografia. Vocês vão gostar da experiência. São profissionais, professores renomados, conversando sobre o que é geografia e traz uma experiência de uma professora com os alunos explorando possibilidades de aprendizagem da geografia. E fica aqui, então, alguns desafios para vocês, né? Como a geografia pode ser utilizada para desenvolver a compreensão crítica dos alunos sobre o mundo ao seu redor? Lembra? Primeiro vivenciando o espaço deles, depois ampliando. Quais são as implicações de não abordar a geografia de maneira crítica nas escolas? Se fosse só passiva, mandando as crianças pintarem ali papéis, atividades, será que é suficiente? De que maneira a geografia pode ser integrada a outras áreas do currículo escolar para promover uma visão interdisciplinar da realidade? Como o ensino de geografia pode contribuir para o desenvolvimento da cidadania e para a compreensão de problemas socioambientais? Eu comecei a nossa aula com uma pergunta, com uma provocação para vocês. E eu estou terminando a aula com outras provocações. E é isso mesmo, porque a gente não tem uma resposta pronta, não existe uma receita pronta. Nós precisamos nos constituir como professores que tenham a vivência, que compreenda a geografia. E a gente vai fazer um combinado, que todo final de aula eu deixo sempre indicações de leituras ou de vídeos para vocês assistirem. Além daquele vídeo que eu quero que vocês assistam, e ele é curtinho, eu deixo aqui também indicação de 2 artigos científicos e também da própria Base Nacional Comum Curricular, e nesse caso, eu gostaria que vocês lessem da área, né, do ensino da geografia, tá bom? Eu sei que são muitas coisas e não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas vale aqui todas essas perspectivas, porque elas possibilitam o aprendizado de vocês. Eu vou ficando por aqui, tá? Mas semana que vem nós teremos então o nosso segundo encontro, gente. Eu espero todos vocês para a nossa segunda aula ao vivo, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.